Meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Nós vamos aqui estamos aqui para mais uma lição de célula, onde estamos abordando as parábolas e nós vamos para o nosso estudo sobre a parábola e na lição de hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, ok? Ele está previsto no capítulo de número 10, nos versos ou nos versículos de número 25 ao versículo 37. Ok, pessoal? Nós vamos estar abordando essa parábola aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus quem era o meu próximo. E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe o seu ferimento, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que a usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos guie, Pai, nessa lição, que a gente possa aprender e juntos aqui, Pai, possamos entender, para que ensinemos aos teus filhos amados, a quem o Senhor morreu na cruz para salvá-los, ó Deus, ó Pai, com sabedoria, com ousadia, com intrepidez, e por isso nós precisamos muito da ajuda do Senhor, da intervenção dos céus, em nome de Jesus. Nos ajude para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a introdução. Sabemos que um dos grandes mandamentos é que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas o que torna alguém o nosso próximo? Proximidade geográfica? Raça? Religião? Partilhar da mesma posição social
e econômica. No estudo de hoje, vamos ver um religioso pedindo a Jesus para lhe dizer o que significa amar o próximo. Em resposta, Jesus vai derrubar todos os conceitos tradicionais e abalar a estrutura daqueles que ouviram e daqueles que leem esta parábola. Então está aí a nossa introdução, né, mostrando aí que a nossa parábola, ela é uma parábola onde existe o intérprete da lei, e esse intérprete da lei, ao primeiro, o que o texto nos mostra, é que o intuito dele era, de fato, o intuito dele era derrubar Jesus. Deu para entender? Era pegar Jesus nas palavras, pegar Jesus em trocadilhos, pegar Jesus em algum tropeço aí no que ele iria dizer, né? Então essa era a ideia do religioso. Ele não estava ali para aprender, ele estava ali para derrubar Jesus. E ele entrou então nesse assunto, e Jesus ele vai quebrar agora todo o entendimento tradicional daquela época e também o entendimento tradicional da nossa época também. Jesus ele vai abalar as estruturas do tradicionalismo religioso, trazendo um conceito que todos eles sabiam, com certeza eles sabiam, mas eles não praticavam, né? Então Jesus, com essa parábola, vai nos ensinar algo surpreendente sobre amar, sobre o próximo, sobre dedicação ao próximo, e é isso que nós vamos estar falando a partir de agora, aqui na nossa lição, ok? Vamos lá para a nossa pergunta de número 1. Number 1. Pergunta de número 1. Que tipo de resposta você acha que o intérprete da lei esperava de Jesus quando perguntou: quem é o meu próximo? O que eu estou perguntando aqui? Porque o intérprete da lei perguntou a Jesus, né? Jesus, ele cita um texto de Levítico 19, se eu não me engano, que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando ele faz esse tipo de... quando ele diz esse mandamento, Jesus fala: é isso aí, parabéns, você acertou. Se você quer obter a vida eterna, então ame a Deus acima de tudo, com toda força e entendimento, e ame o seu próximo. Então ele pergunta assim: mas Jesus, quem é o próximo? Quem pergunta para Jesus é o intérprete. Quem é o próximo? O que você acha que o intérprete da lei estava esperando ouvir da boca de Jesus? Vocês conseguiram entender? Quando o intérprete pergunta para Jesus: Jesus, quem é o próximo? O intérprete esperava ouvir o quê? Qual era a resposta que o intérprete imaginou que sairia da boca de Jesus? Eu sei que é bem complicado, a gente é bem subjetivo aqui, mas é só um exercício para a gente pensar e estigar a nossa mente. O que o intérprete esperava ouvir da resposta de Jesus? Eu coloquei uma resposta aqui, provavelmente o intérprete esperava que Jesus respondesse essa pergunta de maneira mais simples. Talvez ele esperava que seja mais simples, como por exemplo, quem é o próximo? Sua família. Que o intérprete perguntou: Jesus, quem é o próximo? Então, provavelmente, o intérprete estava esperando Jesus responder assim: olha, o próximo é a sua família, o próximo aí é seus amigos, o próximo aí é seus colegas. Ou quem sabe, for até mais bíblico, né? Jesus fazer uma citação de Levítico 19, o versículo 18, o 33 e o 34, vai falar que era dever dos judeus amar o próximo. E quem era o próximo? O próximo era o nacional, aqueles que eram judeus de sangue, e amar o próximo também eram os estrangeiros, aqueles que eram de outros países
e que estavam em paz dentro da sua terra, né? Eles eram de outros países, mas que entrou na terra deles e estava vivendo em paz. Então ele deveria amar essas pessoas. E provavelmente essa era talvez a resposta que o intérprete da lei talvez estava esperando. Talvez essa era a resposta. Mas Jesus, em vez de dar uma resposta simples, né, entre aspas aí, para o intérprete da lei, Jesus começa a contar a parábola que vai muito além do que aquele religioso pensava ou fazia, né? Então, Jesus dá uma resposta aí surpreendente para aquele homem. Então, a pergunta é, o que ele esperava ouvir de Jesus? Ele esperava Jesus responder assim, ó, olha meu filho, olha o intérprete da lei, amar o próximo é amar sua família, amar seus amigos, amar seu colega, amar o estrangeiro que está em paz na sua terra, é amar o seu compatriota. Talvez fosse isso que o judeu esperava, o intérprete da lei esperava, mas Jesus não vai falar isso, Jesus vai além. Jesus vai contar uma parábola, que nós vamos ver agora, que ela vai além do que aquilo que o intérprete da lei pensava ou imaginava. Ok? Então essa aí é a nossa primeira pergunta. Qualquer dúvida, vocês me acionem aqui, tá bom? Cadê? Segunda pergunta. Cadê? Aqui. Segunda pergunta. Por que você acha que Jesus escolheu um samaritano, alguém de um grupo étnico detestado pelos judeus, para ser um herói na história? É bom explicar aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o judeu e o samaritano, eles tinham rixas, uma rixa muito grande, uma rixa antiga, uma rixa que vem depois do cativeiro babilônico, uma rixa de mais de 700 anos de duração, então quase um milênio de rixa. Então nós não vamos entrar no mérito aqui, você só vai explicar assim, gente, por que Jesus pegou um samaritano e escolheu esse samaritano para ser o herói da história? Lembrando que o samaritano e os judeus, eles brigavam, né? Eles tinham uma rixa, uma rivalidade, porque um queria adorar a Deus em um lugar, um dizia ser um verdadeiro judeu, o outro dizia que não, você é falso judeu. Existia uma briga religiosa entre eles, uma briga religiosa entre eles, então eles não se davam bem, E por que Jesus vai escolher para ser o herói da história justamente um samaritano? Né? Olha a resposta que eu coloquei, deixa o pessoal responder, né? Estão vendo aqui, deixem os participantes responderem, certo? Aí você vai vir com a resposta. Olha a resposta que eu coloquei aqui, ó. É evidente no texto que Jesus está mostrando a diferença entre aqueles religiosos, o levita e o sacerdote, que pregava sobre amor, mas não praticava, do samaritano, que era desprezado pelos judeus, mas de fato entendia o que era amar o próximo. Então veja que a ideia de Jesus aqui era fazer uma crítica. A ideia de Jesus, você pode até anotar aí, a ideia de Jesus era fazer uma crítica aos religiosos da época, que no caso aqui representado pelos levitas e os sacerdotes que representavam esses religiosos que apregoavam, que ministravam sobre amor, eles na realidade não praticavam. Então Jesus pega os seus inimigos, entre aspas, né, o seu maior inimigo, e coloca de exemplo, para mostrar para eles que a atitude daqueles religiosos era tão desprezível, que até um samaritano que era tão desprezível, a visão deles, tinha uma atitude melhor do que a daqueles que se diziam santos, que se diziam detentores dos céus, aqueles que se diziam detentores da palavra, né, que ditava o mundo espiritual.
Então veja que a ideia de Jesus aqui, na verdade, nem é fazer alusão aos samaritanos, ou dizendo que os samaritanos eram corretos e os judeus não, que nessa briga aí étnica, essa briga aí religiosa que tinha entre samaritanos e judeus, é que os samaritanos estavam corretos. Jesus não está dizendo isso. A ideia aqui de Jesus é usar o samaritano para mostrar para os judeus que a atitude deles era desprezível. Desprezível. Porque alguém que prega sobre amor e não pratica é uma pessoa desprezível, né? Principalmente aí um cara caído no chão, machucado, ferido, quem sabe até pelado no sol escaldante de Israel, um religioso passa largo, é bem complicado, né? Então Jesus está mostrando aí que a atitude deles era terrível. Por isso que ele coloca o samaritano como herói da história. Amém? Então qualquer coisa você anota, dá uma pausada aqui no vídeo, anota aí o que eu disse, o que eu falei, que fica mais fácil para vocês, ok? Pergunta de número 3. No verso 37, Jesus vai dizer para o intérprete da lei No verso 37, Jesus vai dizer para o intérprete ir embora e fazer o mesmo que o samaritano. O que exatamente Jesus está mandando o intérprete fazer? Vamos lá, vamos ler o verso 37? Vamos ler. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Aí Jesus perguntou, né? Verso 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, quem disse foi Jesus, né? Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus está dizendo, olha, tá vendo o samaritano? Tá vendo a atitude boa que ele teve? Está percebendo aí o quanto que ele praticou o amor, certo, né? Então vá e faz o mesmo. O que Jesus está querendo dizer? Acho que ele respondi, né? Pergunta de número 3. O que Jesus está querendo responder? O que ele está querendo dizer aqui exatamente? Olha a resposta que eu coloquei aqui. Jesus está dizendo ao intérprete, amar o próximo na prática. Olha que coisa linda essa palavra. Amar o próximo na prática, cuidando das suas feridas, olhando para ele quando estiver caído, usando todo o seu esforço, quem sabe dinheiro para ajudá-lo. Jesus está mandando o intérprete da lei demonstrar amor, não somente falar de amor. Então veja que Jesus está dizendo para o intérprete: vá, faça o mesmo. Em outras palavras, usando aqui uma liberdade que a gente tem, Jesus está dizendo assim: vá, pare de só falar, pare de agir como religioso, pare de querer simplesmente demonstrar fama, posição, buscar posições. Não, pare. Vai demonstrar amor ao próximo, vai cuidar dos feridos, vai cuidar daqueles que estão machucados, que estão feridos. Então vá e pare de falar de amor, só falar de amor. Fale de amor, mas também, principalmente, demonstre esse amor. Amém? Então é praticamente isso aí que Jesus está respondendo para o intérprete, ou está dizendo para o intérprete. Então vamos lá, para a nossa lição, a lição do texto. O que esse texto aqui está nos mostrando, nos ensinando? Primeira lição que eu consigo extrair aqui a primeira lição é: amar o próximo é o mandamento. O texto inicia dizendo que amar o próximo é um mandamento. Amar o meu irmão, amar a pessoa caída,
amar a minha família, amar os meus amigos, amar o meu colega, amar o ferido caído na rua, machucado por conta de um roubo, de uns salteadores, amar as pessoas que estão ao meu redor, derredor, amar aquelas pessoas que estão lá longe, do outro, no extremo ocidente, no extremo oriente, no mais da mais distante, tivesse gente morando na lua, a gente deveria amar. Por quê? Porque é um mandamento. E se a gente colocar, se fôssemos para colocar em posição o grau de importância dos mandamentos do Senhor, a gente poderia dizer que ficaria assim, ó, em primeiro lugar, amar o Senhor, né? E ele ainda mostra para nós como que deve ser esse amor por Deus. Como deve ser amor por Deus? O amor por Deus tem que ser de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Veja que não é simplesmente verbalizar, é a atitude, vai além do que simplesmente falar ou concordar, vai além do que isso, né? Vai no mais profundo do nosso coração, vai no mais profundo da nossa alma, vai no profundo da nossa força e da nossa compreensão, entendeu? Então amar a Deus é algo, tem que ser algo profundo. Depois disso, eu poderia dizer que amar o próximo estaria no segundo lugar, né? Se fôssemos colocar um grau de importância aí, amar o próximo estaria em segundo lugar. E veja que amar o próximo, ele tem que estar, ele mostra qual é o nível de amar o próximo. Ele tem que estar no mesmo nível do quanto nós amamos a nós mesmos. Aquilo que eu quero para mim, eu tenho que também querer para o meu próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu também tenho que desejar para o meu próximo. Então eu amo a pessoa, eu amo ela, e eu vou fazer tudo aquilo que eu queria que fizesse por mim. Está entendendo? Do mesmo nível que você ama você mesmo, você tem que amar a pessoa que está do teu lado, que está caída, que precisa de alguém. Deu para entender? Amar os irmãos da igreja, amar as pessoas que congregam junto com você, amar as pessoas que estão dentro do seu trabalho, no escritório da empresa. Não, você tem que amar do mesmo nível que você ama a você mesmo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que amar o próximo é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. É um mandamento do Senhor. E mandamento não é opcional. O mandamento é autoritativo, é uma autoridade, é algo que a gente tem que fazer, não é facultativo. Você tem que, é obrigatório. Ok? Então esse é o mandamento primaz do nosso Senhor. Amar a Deus e, em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Segunda lição do texto. Segunda lição. Eu estou falando aqui bem pertinho para captar, porque eu estou usando o microfone do notebook. É por isso que o áudio não está tão bom, mas a gente vai comprar uma pecinha para melhorar isso aí, tá bom? Mas vamos lá. Lição de número 2. Ao lermos a parábola, é nítido que existe ali duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoa, A primeira classe de pessoas, duas classes. A primeira classe de pessoas, eu poderia dizer que são as pessoas de pés, aquelas que estão de pé, aquelas que estão levantadas, aquelas pessoas que não estavam feridas, aquelas pessoas que estavam com as faculdades do seu corpo tudo belezinha, a saúde do corpo tudo belezinha. Quem são essas pessoas? O levita, que passou de largo, o sacerdote, que também passou de largo, e principalmente o samaritano, que esse não passou de largo, ele ajudou, né? Então essas são as pessoas que estavam de pé. E existe também a segunda classe aí, que é as pessoas que estão caídas,
que aqui no texto, na parábola, é representado pelo homem que foi ferido pelos salteadores, certo? Então, na vida existe, ao lermos a parábola, é nítido que existe na vida. Acho que seria melhor eu trocar aqui, ó. Ali existe classe de pessoas. Ao lermos a palavra, é nítido que existem na vida. Acho que seria melhor assim, ó, na vida. Na vida, duas classes de pessoas. As pessoas de pés, ou seja, os levitas e tudo mais, e as pessoas caídas, que é aqui representado pelo salteador, pelo homem que foi ferido pelo salteador. Deu para entender? Deu para entender? Não ficou confuso não, né? Então existem duas classes de pessoas. Pessoas que estão de pé, aqui na parábola representado pelo samaritano, levita e o sacerdote, e na vida existe aquelas pessoas que estão caídas, aqui na parábola representada pelo homem que foi ferido pelos salteadores. Ok? Beleza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui, ó. Portanto, quando estivermos no grupo dos que estão de pés, aqueles que estão em pé, quando eu for aquela pessoa que está de pé, eu tenho que ajudar o caído. Eu tenho que estender a mão para ele. Eu tenho que esforçar ao máximo. Por quê? Primeiro, é um dever nosso. É um mandamento de Deus. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que praticar. Eu demonstro que eu sou salvo em Cristo quando eu amo o próximo. Então eu tenho que fazer isso. É meu dever como cidadão, meu dever como humano, é meu dever como cristão, é meu dever como filho de Deus. Ok? Pode até anotar isso aí, que não está escrito aí no papel não. Quiser dar uma pausada, voltar o vídeo e anotar o que eu estou dizendo, ficaria até melhor. Então, quando eu estiver no grupo daquele que está de pé, quando eu for uma pessoa que estiver bem na vida, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, quando eu estiver bem, olha aqui, ó, eu tenho que ajudar o caído. Porque, em primeiro lugar, é dever nosso como cristão, como filho de Deus, como brasileiro, como homem, como humano. É meu dever ajudar aquele que está caído, certo? Isso aí, sem sombra de dúvida. Mas existe um outro motivo também, que é o que eu quero que você entenda. Porque hoje nós estamos no grupo que está de pé, mas amanhã nós não sabemos o dia da manhã. Eu posso estar no grupo daquele que caiu, né? Que está fraco espiritualmente, que teve problema no casamento, que teve problema financeiro, perdeu o emprego, uma pessoa que está ferida, acometida por uma enfermidade. Estão conseguindo entender? Hoje eu posso estar no grupo do samaritano, do sacerdote, do levita. Do sacerdote levita não, viu? Do grupo do samaritano. É só para você entender que está em pé. Hoje eu posso estar com a vida boa, mas eu não sei a vida de amanhã. E se eu planto, quando eu estiver de pé, se eu planto ajudas, se eu me esforço a ajudar alguém que está caído, quando eu estou de pé, quando eu cair, pode ter certeza, Deus é surpreendente. Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. Porque a lei da semeadura, eu creio nisso. Você planta, você colhe. Eu creio, não, a Bíblia fala isso, né? Tudo você planta, você colhe. Se você plantou ajuda, amor ao próximo, pode ter certeza que no momento de dificuldades da sua vida, você vai colher tudo isso aí em dobro, em nome de Jesus. Amém? O dobro aqui é para minha conta, viu? O dobro é para minha conta. Vamos lá? Vamos para o número 3? Lição de número 3 e nós finalizamos. Já foi 30 minutos aí de aula. Vamos lá. Lição de número 3. Jesus fala que a gente tem que amar o próximo. E como é que nós demonstramos amor ao próximo? Aqui eu vou falar com vocês olhando para o texto, 4 maneiras de como nós demonstramos amor ao próximo, ok? Aqui no vídeo, vocês podem perceber que existe um espaço pequeno, tá vendo? Aqui, entre cada um deles. Mas na lição que eu mandei para vocês, porque eu mando a lição primeiro, depois eu gravo o vídeo.
Nessa lição que eu mandei para vocês aí, esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui, ele tá maior, tá vendo? Aqui ele tá menor. Aí no seu ele tá maior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você na tela como tá. E no seu? No seu tá assim, ó. No meu tá assim e no seu tá assim. Deu para ver aí? O que é que eu quero mostrar para vocês? É que eu estou deixando esse espaço aí para vocês fazerem anotações. Vocês anotarem isso aqui eu vou falar, porque eu não quis detalhar aqui no texto para não ficar muita coisa para vocês lerem. Mas aí vocês podem estar anotando, haja visto que aí tem um espaçozinho legal para anotar, ok? Dito isso, vamos lá. Como eu demonstro amor para o próximo? Primeiro lugar, verso 33. Vamos lá para o verso 33? Vou voltar aqui, verso 33. Cadê? 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Vendo, compadeceu-se dele. Ok? Verso 33. Vamos voltar agora para lá e vamos falar então, a primeira coisa que nós demonstramos amor ao próximo é olhando para o próximo. Vocês vão perceber que o sacerdote e o levita, eles passaram de largo. Eles não olharam para aquela pessoa caída. E o samaritano não, o samaritano olhou. O que significa dizer que eu tenho que olhar? Significa dizer que eu tenho que olhar. Tem outro significado, é olhar mesmo. É olhar para aqueles que estão caídos, é se compadecer daqueles que estão feridos. É olhar e perceber. É olhar e parar de olhar só para o nosso umbigo, só para a nossa vida, só para a nossa própria sorte. Ou quem sabe olhar para a riqueza do ímpio, que nós temos essa mania de olhar para a riqueza do ímpio. Inclusive, o salmista lá, o Asaf, fez isso, né? Ele olhou para a riqueza do ímpio e se entristeceu. Nós fazemos isso, nós olhamos para a riqueza do ímpio, nós olhamos somente para aquilo que nos interessa, você está entendendo? E a gente olha para o outro somente com o olhar de julgamento. É tanto que Jesus vai dizer que a gente tem que tirar a trave dos nossos olhos antes de querer tirar o cisco dos olhos do outro. O que Jesus está querendo mostrar? Ele tem que mostrar que a gente olha só para nós mesmos, só para nossas necessidades. E a gente demonstra amor pelo próximo quando a gente olha para a necessidade que eles têm também. Eles também têm necessidade. E olhar para essa necessidade, olhar para o próximo e perceber, compadecer-se dele, ter misericórdia deles. Então a gente tem que olhar. Primeira coisa, está perceptível. Entrar dentro da igreja, não querendo só benção, mas olhar para o irmão que está caído. Talvez você tenha condições de ser bênção na vida dele. Como é bom a gente ser bênção na vida de alguém. Querido, é muito bom ser uma bênção na vida de alguém. Ser usado por Deus para abençoar o próximo. É muito bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que demonstrar o nosso amor é percebendo. Olha, fulano não está bem. Fulano, ciclano não está passando. Eu estou percebendo uma dificuldade. Então isso é olhar, isso é perceber. Conseguiu ver? Segundo lugar, nós temos que usar nossa força. Vamos voltar para o verso 34 aqui. Verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Eu quero que você perceba esse verbo aqui, ó. Colocando, aplicando, certo? O que significa aí levou, levando? Então veja que tudo isso aqui é verbo. O que é verbo? Verbo é aquilo que indica ação, certo?
Aplicando vem do verbo aplicar. Colocando vem do verbo colocar. Levando vem do verbo levar. E tudo que precisa ter movimento precisa utilizar-se de força. Principalmente essa parte aqui, ó, colocando, porque ele pegou o cara é boa, né? Pegou o ferido e usou força para colocar em cima do jumentinho, né? Do animal, né? Não sei que animal, do animal. Depois demandou força para levar, arrastar o animal, puxar o animal até a hospedaria. O que eu quero mostrar para vocês aqui, não entrando aqui no mérito dos detalhes do texto, mas é só para você entender que existe aqui uma ação de força. Existe aqui uma utilização de força, uma utilização de movimentos. Tá entendendo? O que eu quero mostrar para você? Que a gente demonstra amor pelo próximo quando a gente utiliza a nossa força. Quando nós utilizamos os nossos recursos para ajudar alguém. Aqui, força aqui pode ser... Aqui, ó, tá vendo? Ó, força. Aqui, nesse contexto aqui, pode ser minha inteligência. Eu seja uma pessoa que sei fazer um currículo. Eu vou colocar um exemplo aqui prático. Eu sei fazer um currículo bom, de maneira que quando o empregador, quando o empregador olha para o currículo, fala assim, cara, eu quero contratar esse aqui só pelo currículo, entendeu? Se você é uma pessoa que sabe fazer arte gráfica, você é uma pessoa que sabe pintar uma casa, você é uma pessoa que é pedreiro, eletricista, hidráulico, bombeiro hidráulico, você é uma pessoa, não sei, o que for. Você pode utilizar as suas ferramentas, os seus recursos, as suas habilidades para ajudar o próximo, para contribuir na vida do outro, na vida do próximo. Deu para entender? Então isso que é força, utilizar a sua força para ajudar o outro, colocar ele em cima do animal quando ele estiver precisando, utilizar os seus recursos. Depois, no verso 35, o bom samaritano, ele também utilizou seu dinheiro. Ah, pastor, o dinheiro é meu, o dinheiro não é para ajudar o outro, não. Sim, o dinheiro é para ajudar o outro. Olha o que ele fez aqui, ó, verso 35. No dia seguinte, tirou, aqui está errado, viu? Tirou 2 denários. O que é denários? Denários é dinheiro, né? 2 moedas, 2 denários. Tirou, ele pegou o dinheiro que ele tinha, ele pegou a condição financeira que ele tinha e ele contribuiu na vida da pessoa. Então, o nosso dinheiro, ele é para trazer conforto para a nossa vida? Sim. O nosso dinheiro, ele é utilizado para contribuir na igreja? Sim. Mas o nosso dinheiro também é para contribuir na vida do outro, que também é igreja, né? Igreja não é só a estrutura física, é uma pessoa do lado também. Se você tem condições de ofertar, se não vai ser falta para você, quem sabe, trazer o pão para dentro da sua casa, mas se nada disso, se vai ser algo que você pode contribuir, então contribua, faça, se esforce, utilize sua força, utilize seu dinheiro para contribuir na vida do outro. E depois que você contribuir, veja aqui no verso 35, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui no verso 35, ó, no dia seguinte, tirou 2 denários, utilizou seu dinheiro, né? E entregou para o hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, te indenizarei quando voltar. Por que eu destaquei esse quando voltar aqui? Que ele poderia muito bem ter colocado o rapaz, o homem, o senhor, né, a pessoa, lá na hospedagem, dado 2 denários para ele e ido embora. Se ele vai embora e nunca mais volta, quem julgaria ele? Me diga aí, me diga. Quem de vocês ia julgar? Ninguém. Mas ele voltou, né? Ele voltou para saber como ele está. Isso é importante, porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, pronto, acabou. A gente não quer influir
na vida da pessoa. Não. Eu demonstro amor quando eu olho para ela, uso o meu esforço, uso o meu dinheiro e aplico. Eu volto para saber como é que ela está. Eu tenho que sorrir com ela também quando ela estiver na bonança. Não é só na hora que ela está lá caída que eu tenho que estar junto, não. Na hora que ela estiver bem também, né? É que tem gente também só fica do lado da pessoa quando está bem. Quando está mal, ela some. Mas para o nosso contexto aqui, quando ela estiver bem, eu também tenho que participar da alegria dela, tenho que participar da felicidade dela também. Então veja que eu demonstro amor olhando, tendo piedade, tendo compaixão, ajudando, estendendo a força, influindo na vida da pessoa de alguma maneira. Deu para entender? Então, basicamente isto, lógico que a gente poderia entrar em alguns outros assuntos dentro da parábola, mas basicamente é isto que a parábola tem para nos ensinar. Ok? Meus queridos, foi muito bom a lição de hoje. Foi sensacional, né? Essa temática aí é muito importante para nós, muito pertinente para nós. Eu gostaria que vocês colocassem muita ênfase, porque ela vai encaixar muito bem com esse projeto que a gente está tendo aí de um orar pelo outro, esse projeto de dupla, de encontros, né? É muito bom, vai encaixar muito bem nesse projeto que a gente está elaborando aí. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou entre em contato com o Ratos, que a gente está aqui para tentar resolver. Ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.